Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado A Igreja, o Lugar dos que Amam Jesus. O título da primeira semana é As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O título da quinta-feira, Guardar, seguir e praticar a palavra. E o versículo João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, porque de fato nós ouvimos a Tua voz. O Senhor nos deu a vida eterna. Nós estamos em Ti. Estamos seguros. Ninguém pode nos tirar do Senhor. Ninguém pode nos arrebatar da Tua mão. E o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos plena certeza disso. Temos visto as Tuas mãos atuando em nossas vidas. O Senhor tem sido gracioso, amoroso, misericordioso com cada um de nós. Tem nos levado a pastos verdejantes, onde a comida é fresca. Tem nos levado a águas de descanso, quando nós bebemos do rio da água da vida. E mesmo andando em face ao vale da sombra da morte, mesmo em adversidades, nós cremos, ninguém pode nos arrebatar das Tuas mãos. O Senhor é o supremo pastor, pastor das nossas almas, que tem cuidado de nós, que tem de fato nos alimentado, cuidado de nossas feridas. Obrigado, Senhor, por tamanha misericórdia. Quanto trabalho nós já demos ao Senhor, e o Senhor, dia após dia, insistentemente, tem cuidado de nós, com paciência, amor, luz e cheio de vida, e vida em abundância, para dar para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então, enquanto nós lemos João 10, uma coisa precisa ficar muito clara. Quando a palavra de Deus é falada para as ovelhas de Deus, elas ouvem a voz, elas recebem essa voz como um chamado e elas saem do aprisco e seguem essa voz. Mas para aqueles que estão no mundo, aqueles que não são as ovelhas do Senhor, quando é falada a palavra, a reação é a mesma reação que os judeus tiveram. Então os judeus disseram, o versículo 20, capítulo 10, muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Você já deve ter ouvido isso. Mas para que você fica indo em reunião? Para que você fica ouvindo tal pessoa falar? Por que você fica lendo a Bíblia? Que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, sabe? Por quê? Porque essas pessoas, pelo menos até então, não são ovelhas, não foram dadas ao Filho pelo Pai. É o que o Senhor fala novamente aqui nesse capítulo. Veja, a partir do versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Eu vou ler aqui na página 15 a respeito dessa festa da dedicação. Essa festa, preste bastante atenção, ela não era uma festa que oficial, vamos dizer assim, que o Senhor havia dito para o povo de Israel observar. Não. É uma festa que a tradição do povo de Israel implementou e por causa dessa tradição, então eles celebravam. Então veja o que era a festa da dedicação. Eu vou ler na página 15 o primeiro parágrafo. O diálogo entre Jesus e os judeus, relatado no capítulo 10 de João, aconteceu durante a festa da dedicação. Essa festa não fazia parte das festas determinadas por Deus no livro de Levítico. Para entender o que era essa festa, vejamos uma nota da Bíblia, versão Restauração. A nota diz: Festa da Dedicação, de 170 a.C. a 168 a.C., Antíoco Epifânio, rei da Síria, invadiu Jerusalém e pilhou o templo. Além disso, no dia 25 de dezembro do ano de 168 a.C., ele sacrificou uma porca no altar do templo e erigiu uma imagem dentro do templo, profanando e danificando assim o templo. 3 anos mais tarde, no ano de 165 a.C.,
Judas Macabeu, valente de Judá, purificou e restaurou o altar e o templo. Então ele estabeleceu a data de 25 de dezembro, que seria o dia em que o altar e o templo foram profanados, como o início de uma festa sagrada, que duraria 8 regozijantes dias para celebrar a façanha da purificação e restauração do altar e do templo. Essa festa sagrada é a festa da dedicação mencionada aqui. Então veja, não é algo que Deus instituiu, é algo que a tradição judaica instituiu. Agora eu vou continuar a leitura no capítulo 10. Então, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Esse pórtico de Salomão era um lugar amplo, bem espaçoso, em que muitas vezes as pessoas ficavam. Por quê? O templo, se você lembrar do tabernáculo, tinha o átrio exterior, que era onde eram feitas as ofertas, né? A oferta era imolado os animais, e ali tinha o altar do holocausto, então ali o ofertante ia. Mas a partir do lugar em que era coberto, que o primeiro lugar era o santo lugar, não podia mais entrar nenhuma pessoa que não fosse sacerdote. E no Santo dos Santos, mais ainda, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Então no templo naquela época, o templo era uma grande construção. Tinha setores em que os gentios podiam entrar, depois só os judeus, depois só judeus homens e por fim só os sacerdotes. Então aquele lugar, o templo, o pórtico de Salomão, era um lugar comum em que se podia ficar. E se você depois ler Atos, você vai ver que ali era comum que os discípulos se reunissem. Se você se lembrar, em Atos 3, é ali que estava o coxo, que foi curado por Pedro e João. Então, eles estavam indo ali para oração, para fazer oração. Então, aquele lugar é um lugar comum. O Senhor Jesus, ele ia para esses lugares para encontrar o povo, como ele mesmo disse. Ele estava buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual é o critério? Ele ia falar a palavra e as ovelhas perdidas iam ouvir a sua palavra. Aqueles que não eram ovelhas não ouviriam, pelo contrário, eles estavam duvidando, chamando ele de louco, de endemoniado. Então o Senhor percorria todos esses lugares em que tinha mais gente, principalmente gente humilde, gente desejosa da palavra, com um coração de busca, e aí ele falava a palavra. Então aqui diz, no versículo 23, voltando para João 10, que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E aí os judeus o rodearam. Rodearam não para ouvir a palavra. Eles queriam discussão. Aqui diz, os judeus o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E aí o Senhor respondeu, eu já disse, e vocês não creram. Quer dizer, olha o que eles dizem. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Irmãos, a mente, por si só, não entende as coisas de Deus. É o que Paulo fala, o homem natural. Você precisa da mente no espírito, e para isso você precisa crer, para entender as coisas espirituais. Então, esses judeus que interpelaram o Senhor, que diziam, se você é o Cristo, fala francamente. O Senhor deu resposta. Olha, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. E aí o Senhor, ele aprofundou, ele falou, sabe por que vocês não creem? Versículo 26, porque não sois das minhas ovelhas. Vamos, não tem o que discutir. A pessoa, ela pode arrazoar, ela pode argumentar, pode ser até bons argumentos, mas a questão é, se ela não é um crente, se ela não é alguém que crê, então ela não é uma ovelha de Jesus. Ela não é alguém que vai receber a palavra e seguir o Senhor. Pode ser que no futuro ela venha a se tornar, mas hoje ela não é. Então veja aqui, irmãos, entendam espiritualmente o que o Senhor está falando. Ele está dizendo, as minhas obras, elas testificam quem eu sou. Então aquilo que eu falo
é acompanhado pelas minhas obras. E as obras que eu faço em nome de meu Pai. Se eu olho as obras, eu olho o que está acontecendo e eu não creio. Se eu recebo a palavra e não creio, eu não ando, eu não sigo, eu fico parado. Se nós, irmãos, somos de fato as ovelhas do Senhor, que eu acredito que nós somos, todos aqueles que creram no Senhor, nós não podemos ficar parados e ainda presos no aprisco, o Senhor chamando para sair. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E às vezes, se você tem dificuldade, veja as obras, veja o que está acontecendo. Só que é o que o Senhor falou para eles. E aí, veja o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, eu vou fazer um parênteses rápido aqui, porque eu insisto nesse ponto. A salvação não se perde. Tem vários versículos, principalmente aqui em João, que é nos dito que o Senhor nos deu a vida eterna. Não há um versículo sequer na Bíblia que fala que nós perdemos a vida eterna por algo. Entenda isso. Há versículos que falam de perder o reino. Isso é com relação ao galardão, mas não a salvação. Então, se você ouve alguém alguma vez pregando que você vai perder a salvação, você pode mostrar esse versículo para ela e dizer, olha, aqui está muito claro, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. E se ela insistir, você fala, então, eu quero que você me mostre um versículo só que fala que um cristão perde a vida eterna. Uma vez que nós recebemos, irmãos, uma vez que nós nos tornamos ovelhas, uma vez que nós estamos na mão do Senhor, ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. E aí o Senhor diz, versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que quer dizer isso? Uma vez eu expliquei que quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, lá em João 14, ele fala que ele iria preparar morada. Essa morada que ele ia preparar não é uma casa, uma mansão celestial, é o lugar dentro do Pai. E onde ele estava? Ele estava no Pai. Ele e o Pai, como ele diz, eu e o Pai somos um. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus através do Espírito, nós temos o Deus triuno dentro de nós e ao mesmo tempo nós estamos em Cristo. Cristo está no Pai. Por consequência, irmãos, nós estamos no Pai. Por isso que aqui primeiro ele falou, ninguém as arrebatará da minha mão. E logo no versículo seguinte ele falou, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por quê? Por eu estar em Cristo, por você estar em Cristo, nós estamos também no Pai. Essa é a morada que o Senhor Jesus foi preparar com a sua morte e ressurreição. E aí ele diz ainda em João 14, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ou seja, onde o Senhor está? No Pai. Então, tenha a segurança, a certeza da salvação, tenha certeza onde você está. Você está em Cristo, você está no Pai. Agora, logicamente que quando o Senhor voltar, vai haver o julgamento no tribunal de Cristo com respeito ao galardão, com respeito à disciplina. Por quê? Porque o Senhor é justo. Então o Senhor não pode dar a mesma recompensa que, por exemplo, ele vai dar para o apóstolo Paulo, ele não pode dar para um cristão que não foi fiel. Agora, logicamente, nem todos vão ser fiéis como o apóstolo Paulo, mas vão ser fiéis. Então, por isso, o galardão é com relação às obras. As obras, lógico, feitas de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade do Pai, como nós vemos em Mateus 7. E o ponto principal, na verdade, é seguir a voz do Senhor. Porque o Senhor, através da sua palavra, da palavra que sai da sua boca, Ele está nos conduzindo como o bom pastor. Para onde? Para o reino, para nós sermos vencedores, para nós reinarmos com Cristo. Agora, para que nós sigamos o Senhor, o bom pastor,
o nosso coração tem de ser igual ao coração do apóstolo Pedro, lá em João 6, quando o Senhor perguntou para ele: vocês também querem se retirar? Alguns discípulos haviam abandonado o Senhor. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, quando nós ouvimos o falar do Senhor, nós sabemos, é o Senhor, é o pastor, é o nosso pastor, é o supremo pastor. E Ele está cuidando de nós, Ele está falando através de um irmão. Muitas vezes você vai ouvir o Senhor através lendo a Bíblia, outras vezes você vai ouvir através da unção. Mas se você olhar a sua experiência, querido irmão, a maioria das vezes que nós ouvimos o Senhor é através do corpo de Cristo. É através dos profetas, dos mestres, dos apóstolos, que Ele dá. Por quê? Porque Ele tem misericórdia, irmãos, e sabe que nós temos dificuldade. Então Ele dá homens dons à sua igreja para ajudar os santos a desenvolverem o seu ministério. Ou seja, para nos ajudar a seguir por onde Ele caminha, a seguir os seus passos. Por isso hoje, irmãos, nós temos essas práticas, né? Para emergir na palavra. Cada vez você mergulhar, você conhecer a palavra. Esse é o diferencial para nós. E quantas vezes, irmãos, nós entendemos a palavra errada? Por exemplo, no meio cristão, há uma grande parte do cristianismo entendendo que a salvação se perde. Agora, que segurança nós temos, irmãos? Se eu recebo a salvação pela graça, mas eu mantenho a salvação pelas minhas obras, então quem garantia, que segurança eu tenho? Percebe? Por isso nós temos, como eu disse, esses irmãos que nos ajudam a entender exatamente o que a palavra está mostrando. A palavra profética vem para nos dar direção, para nós não ficarmos perdidos, sem saber por onde o Senhor quer nos conduzir. É como eu digo, é a misericórdia do Senhor. Ele nos deu a palavra, a Bíblia, o Logos, mas Ele continua falando para que as suas ovelhas ouçam a sua voz e os sigam para o reino. E que seja essa a nossa realidade, irmãos, a realidade de ouvir a voz do Senhor, de perceber quando o Senhor está falando, de mergulhar na palavra para cada vez mais nos encher de Cristo, porque assim nós vamos seguir o Senhor até o fim, até o reino. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.